primeira fila aqui, ó, eu fico feliz. Amém? Bom dia! Quero mandar um beijo para todos os guerreiros que estão acordados assistindo essa ministração, né? E participando, porque eu sei que é um culto e nós estamos todos juntos cultuando a Deus. Amém? Quantos podem dizer amém? Oh, gente, eu estou tão feliz de estar aqui. Eu vou falar para vocês por quê. Porque essa é uma ministração do nível 1, que não foi possível. Ontem a gente estava conversando e eu tinha esquecido que eu não tinha ministrado essa palavra. Acho que da outra vez eu não tive tempo suficiente. E essa palavra talvez seja a mais importante de todos os congressos. Sem essa palavra, talvez eu não estivesse hoje aqui. Quantos acompanharam a primeira vez que eu vim? Quantos estavam na primeira vez? Bastante gente. E algumas pessoas têm falado muito comigo aqui em Natal, né? Que se identificaram com o meu ministério e que tem amor pela minha vida. Tem alguém aqui assim? Tem gente que gosta de mim, né? Tem alguém que gosta de mim? Amém! E tem gente que eu gosto de graça, assim, a pastora Eliane, o pastor Doriel, eu gosto deles de graça, né? A gente aprende a gostar, se apaixona pelas pessoas no amor de Jesus, amém? E eu fico feliz quando tem gente que gosta de mim, porque eu não sou uma pessoa fácil de gostar. Pergunto por quê? Não é porque eu não sou legal, não. Eu sou legal, mas não é isso. É porque o meu temperamento e o meu jeito de falar não são muito doces. Eu brinco, eu falo que eu queria tanto ser parecida com a Ana Paula Valadão, com o Mariano, pastor Márcio, eles são tão carinhosos, né? Mas eu não sou, gente. Eu sou mais parecida com o Silas Malafaia. É o meu jeito, eu sou assim meio agressiva. Não no sentido de agressividade física, mas no sentido de... Eu tenho um senso de urgência. O Senhor me fez assim. E eu no início eu ficava complexada, mas hoje em dia eu já me aceitei, eu sou assim mesmo, e vou fazer o quê? Como disse Paulo, não importa nem o que eu mesmo penso de mim, importa o que Deus pensa de mim, aleluia, ele me usa assim, glória a Deus, pronto. E eu vou te contar uma coisa, é um segredo, que eu já contei para algumas pessoas esse segredo. Eu não consigo ouvir muito as minhas pregações, porque eu começo a achar que eu sou um horror. Por causa do meu jeito. Então, realmente, é uma área que eu acho fantástico quando alguém gosta de mim. Porque eu falo, poxa, graças a Deus, essa pessoa não me viu, viu Jesus em mim, amém. Amém? E sem essa ministração de hoje, eu não estaria aqui. Eu sei que eu não estaria. Se eu estivesse, eu teria um ministério morto. Pergunta o que é ministério morto para mim, vai. O ministério morto é um ministério que emociona, mas que não produz mudanças reais na vida das pessoas. Não adianta a gente pregar bonito. Pregar bonito não é suficiente. Nós não precisamos de pregações bonitas. Nós precisamos de pregações cheias da verdade do Espírito, cheias do poder do Espírito, para que a gente tenha mudanças verdadeiras na nossa vida. Amém? Então eu vou te contar, primeiro eu vou falar o tema dessa palavra, se chama o governo da alma versus o governo do espírito. Se você quiser anotar, o governo da alma versus, contra o governo do espírito. Existem dois governos nessa terra que podem vir sobre a vida dos crentes. Não estou falando para ímpios, essa não é uma ministração evangelística, essa é uma ministração para quem é convertido, para quem conhece o Senhor, amém? Meu ministério, ele não é um ministério evangelístico. Deus não tem me dirigido dessa forma. Ele tem me dirigido a ministrar para os crentes, para o crente se converter. Por quê? Porque eu, também convertida, passei por muitos processos. Eu aprendi uma vez com a pastora Zenete que libertação não é para ímpio. Libertação é só para quem tem o sangue de Jesus. Libertação é um privilégio de quem tem o sangue de Jesus. Libertação não é para quem não tem o sangue. Quem não tem o sangue não tem acesso a isso. Mas nós temos o sangue, amém? Libertação é para mim e para você. É só para nós que temos. Por isso que a gente fala de Jesus e as pessoas ficam assim, ó, vocês são doidos? Que a gente quer ver o povo livre, amém? E eu passei por vários processos de libertação depois de convertida.
E eu me lembro, quando já tinha mais ou menos um ano que eu tinha começado o meu ministério, eu me converti no final de 97, tem 12 anos que eu me converti, eu fui primeira da minha casa. E como Deus começa sempre pelo pior da casa, você pode imaginar que, como eu fui a primeira, eu era o pior mesmo, né? Deus começou a fazer uma obra na minha vida. E depois de 5 anos no banco, Deus me chamou para o ministério, meus pastores me abençoaram. Eu comecei o meu ministério em 2003. Em 2004, eu tinha 1 ano de ministério. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava morrendo, espiritualmente. Pergunta para mim por quê. Não é porque eu estava no pecado, presta atenção. Eu não estava pecando, eu era uma mulher santa. Eu fazia tudo certinho. Eu não fazia nada errado. Mas eu era uma crente governada pela minha alma. Eu era uma crente almática. Hoje você vai entender o que é um crente almático. E eu era uma crente tão apaixonada por Jesus. Eu queria tanto ver Jesus, queria tanto chegar na glória e tocar no meu Senhor. Eu tinha já essa meta que era ver o Senhor, porque a nossa meta aqui tem que ser essa. Senão a gente não aguenta. Mas, irmãos, eu estava assim. Eu estava declinando. E o sintoma, pergunta para mim, qual é o sintoma? Fala para mim assim, sintoma. Grava bem isso para você entender. O sintoma de que uma pessoa está declinando, muitas vezes, é o que eu comecei a sentir. Vontade de desistir do ministério. Vontade de largar tudo. Vontade de parar. Será que sou só eu? Alguém que já teve vontade de largar tudo? Você está entendendo o que eu estou falando? Aquela vontade que você fala assim, ai, não aguento mais. Ai, a vida cristã é muito difícil. Alguém já teve isso? Irmãos, todo mundo. Mas nem todo mundo assume. E eu estou aqui hoje para te contar como foi que Deus me tirou desse buraco do governo da alma. E sabe como é que foi? Vou te contar. Eu me lembro que o pastor José Antônio, meu pastor, ele anunciou na nossa igreja, onde eu sou membro, lá em Copacabana, no Rio, né? Ele falou para a igreja, nós vamos ter nosso primeiro congresso sobre vida no Espírito, com o pastor Heber, a pastora Gleiva, do Ministério Ouvir e Crer. Pastor Heber é um dos meus pastores. Ouvir e Crer é a minha segunda igreja do coração. E a pastora Gleiva, casada com o pastor Heber, ela é irmã de sangue do meu pastor. Então tá tudo em família, entendeu? Aí, meu pastor não é de convidar assim ministérios de fora. Ele é muito chato, no bom sentido da palavra. E eu já fico sempre desconfiada. Eu falo, deve ser coisa boa, né? Mas, irmãos, eu estava com tanto espírito de desistência na minha vida. Eu estava tão, assim, mal. Eu estava num processo depressivo já. Eu me lembro de uma das semanas, assim, próximas dessa situação, que eu estava indo ministrar numa igreja, e eu estava passando a minha roupa chorando em cima da tábua de passar-ferro. E a minha filha perguntou, por que você está chorando? Eu disse, eu não sei. Eu estou com vontade de largar tudo. E aí eu chegava nas igrejas, e eu ia orando, e eu falava assim, Senhor, eu não tenho nada para dar para esse povo, porque eu não estou bem. Mas a hora que eu subia, Deus me honrava. Meu Deus me respaldava, porque o Senhor usa, gente, Ele usa até a mula, tá? Ele não vai me usar, não vai usar você, amém? Mas quando eu descia do altar e eu voltava para a minha vida cotidiana real, tudo começava de novo, aquele vazio, aquele mal-estar, sabe? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando o pastor José Antônio disse, vai ter um congresso de 4 dias, eu falei assim, para mim mesma e para o Senhor, eu não vou não. Fiquei sabendo que o pessoal do Casa de Davi vai estar aqui no Rio, eu não estou bem, eu estou precisando mergulhar na adoração, eu vou embora para o Casa de Davi, eu vou sumir, que eu não vou para esse congresso. Porque eu não entendi quando o pastor falou vida no Espírito. Eu pensei, já sei desse assunto. Eu já sei quem é o Espírito Santo, já fui batizado com o Espírito Santo. Eu já sei. Irmãos, nós caímos num grande erro quando nós achamos que já sabemos. Cuidado.
E eu me lembro, eu já tinha ido mais de 10 ministrações do Casa de Davi. Era puro capricho, eu queria ir. Eu ia desobedecer, meu pastor convocou a igreja, porque meu pastor sempre diz assim, convite vai quem quer convocação, vai quem é obediente. Eu sou obediente, então eu ia desobedecer. Aí, a minha irmã que já estava convertida, a Nana, eu contei para ela que eu não ia. Ela foi e caguetou tudo pro meu pastor. Meu pastor, que eu amo muito, como um bom pastor que ele é, ligou no meu celular. Alô? Minha filha, um passarinho me contou que a senhorita não quer vir ao congresso. Eu falei, passarinho chamado Nana, né? Ele disse, a senhorita não vai no Casa de Davi. Comecei a chorar. Porque eu sei que quando ele diz não é não, eu não desobedeço à direção do meu pastor. Uma coisa eu ia escondido sem falar nada e ninguém ia dizer nada. Outra coisa é ele ligar e dizer, você não vai. Aí eu não podia mais ir. Aí eu fiquei chateada pra caramba. Comecei a chorar. Pastor, eu preciso ir. Chorando. E ele disse, filha, Deus vai mudar a sua história nesse congresso. Deus vai restaurar. Deus vai... Irmãos, e quando a gente obedece, a gente entra debaixo de uma palavra da nossa liderança, Deus honra. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus honra você. Quando você se submete, Ele usa a sua liderança como boca de Deus na sua vida. E Ele usou. Ele usa sempre minha liderança na minha vida. E eu fui por obediência naquele congresso. O pastor Heber estava lá. A coisa mais linda é o pastor Heber. Eu acho que ele deve estar assistindo. Mandar um beijo. Meu querido pastor, que eu amo ele, a pastora Gleiva, são pessoas que eu não tenho palavras para descrever como são importantes na minha vida. Eu amo Jesus neles. Jesus neles é lindo demais, sabe? E eu me lembro que eu sentei assim numa das últimas fileiras. Eu devo ter sentado faltando umas 5 fileiras para acabar. Era mais ou menos assim a quantidade de pessoas, mais ou menos essa coluna que vocês estão aqui na igreja que a gente congregava no salão. E eu não sou disso, eu não sou de sentar no fundo, eu sou do tipo que senta na primeira fila. Eu tenho, acho que psicologicamente, aquela ideia de que quem senta na primeira fila vai receber mais forte. Tomara, né? Amém? Quem está aqui recebe. Eu tenho esse sentimento, assim, é a alma mesmo, sabe? E eu não sou de sentar no fundo, mas você vê como é que eu estava mal. Eu estava tão mal, eu estava tão desanimada. Irmãos, eu lembro que eu fui assim, cabisbaixa para o culto. E eu me sentei lá. Irmãos, só que eu sou uma pessoa ligada. Eu não tenho espírito de burrice, não. Glória a Deus. Irmãos, de repente, o pastor Heber começou a ministrar. Mas aquela simplicidade dele. E eu sei discernir. Eu falei, pá, esse negócio aí, eu não sei desse assunto, não. Eu achei que eu sabia. Eu me lembro que o primeiro choque que eu tive foi a hora que ele começou a explicar a diferença entre espírito e alma. Eu não sabia a diferença entre a alma e o espírito. Aquilo foi uma revelação para mim. E hoje eu vou te falar. Eu vou contar para você como é. E eu fiquei tão chocada. Aí eu não pisquei mais. Alguém me cutucava e falava, não fala comigo. Não fala comigo. Irmãos, e começou a fluir rio de água viva daquele altar. E começou a entrar em mim. E eu comecei a ressuscitar na cadeira. Fala para mim, ressuscitar. Por que ressuscitar? Porque eu estava morrendo. E eu não sabia. E eu me lembro, irmãos, que eu só descobri que eu estava morrendo na hora que eu comecei a ressuscitar. Tem gente que não sabe nem que está morrendo. Só descobre na hora que começa a ressuscitar. E na hora que eu comecei a ressuscitar na cadeira, irmãos, foi uma revolução na minha vida. E quando acabou aquela ministração, eles começaram a ministrar uma música que eu gravei no meu CD, nesse CD que está vendendo aqui, o primeiro CD. Eu comecei a pular e gritar, a igreja toda. Foi uma revolução na nossa igreja. Uma revolução. Nós entramos num novo nível naquele dia.
Eu me lembro que eles começaram a cantar: Espírito Santo, meu melhor amigo. Irmãos, eu pulava com os 2 pés assim, ó. Eu pulava e eu gritava: Diabo, você perdeu! Aquele grito, e eu pisava, irmãos, eu pulava com tanta força. Todo o desânimo sumiu, desapareceu, a força de largar tudo sumiu. Veio um ânimo em mim, veio uma força, uma vontade de viver e de fazer as coisas para o Senhor. Foi uma revolução na minha vida. Nunca mais o diabo me parou, nunca mais ele colocou em mim desistência. Quem quer isso? É o maior tesouro que eu recebi depois de receber o Senhor na minha vida. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Pastor Heber falou uma coisa nesse dia que eu nunca esqueci, que eu sempre falo. São 2 tipos de caminho que a pessoa pode pegar se ela continuar vivendo na alma. Ou a pessoa larga tudo, ou a pessoa continua no ministério, fazendo tudo religiosamente, mecanicamente, por aparência, mas não tem a verdade do Espírito. E é por isso que de vez em quando a gente fica sabendo de um líder que prega uma coisa e vive outra, de um líder que caiu em pecado, porque ele entrou na rota de derrota da alma. E a alma, irmãos, ela não está capacitada para nos fazer vencer. O que é a alma? A alma, eu comecei a falar um pouquinho ontem à noite. Quem estava ontem à noite? A alma é a nossa mente. É uma parte de nós que nós, vamos dizer assim, temos a consciência. Eu vou pegar aqui, eu preciso, não sei se aqui tem mais desse. Será que alguém poderia me auxiliar? Pegando aquele outro pedestal, igual a esse aqui, descendo para mim. Não sei se tem alguém que possa fazer isso por mim. Você pode pegar para mim? Ele vai pegar. Tira para mim o microfone, isso, e traz o pedestal. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, para vocês entenderem a diferença entre espírito, alma e corpo. Nós somos imagem e semelhança de quem? Fala para mim. De Deus, amém? Quando Deus nos criou, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Nós somos o que Deus é. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, nós somos Espírito, amém? Agora repete comigo, nós somos Espírito, possuímos uma alma e moramos em um corpo. Olha para o teu irmão e diga: você é um Espírito, possui uma alma e mora em um corpo. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora preste muita atenção, vamos fazer aqui um exemplo para você entender. Esse pedestal representa o Espírito, esse representa a alma, e aqui eu vou fazer o papel do corpo, tá? Quando Deus nos criou, Ele nos criou assim, Espírito em primeiro lugar, nossa essência principal. Ah, como assim? Alguém já teve a experiência triste de ir a um velório ou um enterro? Ah, não. Pode ficar tranquilo que um dia você vai ter. Horrível, né, essa piada? Horrível. Mas a única coisa que a gente sabe, quando a gente nasce, é que a gente vai morrer, né? Ou arrebatado, amém? Um dos dois. Então, se eu já fui a um velório ou enterro, quando você chega lá, você pode bater na cara do defunto. Ele não reage. Por quê? Porque a carcaça, o corpo está vazio. Está tudo vazio, não tem nada ali dentro. Quem está entendendo isso? Nós somos, a nossa essência verdadeira é essa, nós somos Espírito, imagem e semelhança de quem? Nós possuímos uma alma, que é a nossa mente. Aqui na nossa alma mora o nosso pensamento, o intelecto, né? A nossa memória está aqui. Aqui na nossa alma, por exemplo, estão as nossas emoções, as nossas vontades. Quem veio ontem está entendendo. Aqui atua a nossa vontade. Aqui é onde fica o livre-arbítrio. Porque aqui você pensa e decide. E aqui é a casinha onde esses dois estão morando no momento. Quem está entendendo isso? Aqui é o nosso corpo.
Aqui é o meio pelo qual a gente consegue se comunicar uns com os outros. Amém? Através do corpo você conversa, você toca, você abraça. Mas é a casinha, é a casa. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para sermos governados pela alma. A alma não foi criada para governar. A alma foi criada para expressar o que acontece no teu espírito. Então, por exemplo, você já foi algum dia para o culto muito triste, porque aconteceu uma coisa muito difícil com você, ou ruim. E aí você chega chorando. Eu já passei por isso. Porque o seu corpo, ele está sentindo e reagindo o que está acontecendo aqui. Você está entendendo ou não? Só que de repente você começa a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Você vai entender hoje que a oração em línguas, ela é uma prática que começa no teu espírito, é descarregado um download. Quem mexe com o computador, quem gosta de andar, mexer na internet, presta atenção, quem gosta de internet está entendendo o que eu estou falando. Quando você vai baixar um arquivo na internet, quando você clica para baixar o arquivo dentro do seu computador, da internet para o seu computador, esse processo se chama download. É isso que acontece no teu espírito. É isso que acontece no teu espírito. Você recebe um arquivo lá do Senhor quando você ora em línguas. Descarrega aqui no teu espírito. E é descarregado para a tua alma quando você ora em línguas. E da alma, você reage. O teu corpo manifesta o que está acontecendo na sua alma. Então, primeiro você está triste, tá? Primeiro você está triste. Chorando no culto. Então o seu corpo está reagindo. Só que você começa a orar em línguas. Você começa a crer, independente da tristeza que você está sentindo. Você crê na palavra, a palavra manda você orar sem parar. Aí você... chorando e orando em línguas. Porque você crê. Não porque você sente, mas porque você crê. A fé, ela não atua aqui. A fé atua aqui. Você está entendendo? Então você crê. Acabou. Você decide com o seu livre-arbítrio crer. E quando você decide, você faz isso. Você pega a tua alma e submete. É isso que é o grande mistério. Aí você começa a chorar com problema. E enquanto você está com problema, você começa a orar em línguas. Vem o Espírito Santo, que está dentro de você, e descarrega um download no teu espírito, da unção da alegria do Senhor. E de repente, isso já aconteceu comigo, eu não sei se tem alguém aqui que já viveu isso, mas isso já aconteceu comigo. Eu estava no culto, mais de uma vez, triste demais. Eu não tinha nenhum motivo para dar risada. Eu só tinha motivo para chorar. Aqui na minha alma era uma tristeza sem fim. Mas de repente, eu orando em língua, comecei a dar gargalhada. Eu nem estou ficando louca. Começou a me dar vontade de rir. Fala comigo, vontade. Começou a me dar vontade de rir. Aí sabe quando você pensa, você está doido? Você fala assim, ih, gente, era só o que faltava, fiquei doida agora. Aí você, ih, que loucura é essa? Aí a gente pensa, crente é muito louco mesmo, né? Crente é um povo muito doido. A gente crê no que a gente não vê, a gente é louco. Aí, aquilo começa a aumentar e você continua orando. E de repente você está rolando no chão de dar gargalhada, rolando numa risada que não tem lógica, ela não é racional, ela é daqui, ela não vem daqui, ela veio daqui. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Ele tira a tua tristeza e troca por óleo de alegria. O crente da alma, é o que eu te falei ontem. Ele é um crente governado pela alma. Como é que é a vida dele? Ele se relaciona com Deus e as coisas espirituais, ele leva a vida dele espiritual na alma, no governo da alma. Como é que é isso na prática? Ele se relaciona com Deus assim, de acordo com o que ele pensa, com o que ele sente, com as circunstâncias. Se tudo está bem, ele fica bem. Se tudo fica mal, ele fica mal. Imagina para o diabo. Para o diabo, ele identifica rápido quem anda debaixo do governo da alma. Ele sabia que eu andava. Por isso que ele estava me arrebentando. Gente, eu era santa, gente. Eu fazia tudo certinho. E o diabo, ele olha quando a pessoa está debaixo do governo da alma, ele olha e ele faz assim, vou fazer aqui o teatro, como se fosse o diabo. Ele olha e fala assim, esse crentinho está pensando que ele está muito felizinho assim, ele está muito alegrinho, né? Eu vou tirar bem rápido essa alegria do rosto dele. Eu vou criar uma circunstância ruim para
botar uma tristeza, botar vamos dizer assim, uma cara feia, botar uma angústia e acabar com esse seu sorriso. O crente que anda na alma, como eu era, durante quase 5 anos da minha vida cristã. 5 anos, eu acho. Meu Deus! O crente que anda na alma é fácil de ser derrubado. O diabo arrebenta com a pessoa em 2 minutos. Porque ele olha e ele fala: eu sei muito bem de onde vem essa tua alegria. Não vem do Senhor. Não vem do Espírito. Vem da alma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Nós precisamos sair desse governo. Nós precisamos entrar debaixo do governo do Espírito. Então nós vamos chamar de crente almático, o crente que anda debaixo do governo da alma, e crente espiritual, o crente que anda debaixo do governo do Espírito. Amém? Como é que é o crente espiritual? Ele não se relaciona com Deus, nem leva a vida espiritual dele de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele sente, não. O crente espiritual, ele não é como o crente da alma. O crente espiritual, ele não se relaciona com Deus de acordo com o que ele sente. Por exemplo, gente, hoje de manhã, tem gente que não está aqui. Por quê? Porque a alma está no governo da vida dessa pessoa. Porque essa pessoa acordou e falou: estou com vontade. Repete, vontade. Ó, eu não estou sentindo. Repete, sentindo. Estou cansado. Eu não estou sentindo vontade de ir hoje no culto. Quem foi que ganhou? Foi o espírito ou foi a alma? A alma. Eu era assim, gente. A alma não pode estar no governo da sua vida, senão você vai viver em derrota. Derrota atrás de derrota. Deus não tem compromisso de honrar isso aqui. Deus tem compromisso de honrar isso aqui. Por isso que ele diz que ele procura adoradores que o adorem em primeiro lugar, espírito e depois, em verdade, que é o resto. Mas primeiro lugar é aqui. É aqui o compromisso de Deus com você. Se você andar debaixo desse governo, não espere que ele te aprove, não. O crente do Espírito, ele não se relaciona com Deus de acordo com o que ele sente, pensa, circunstância, não. O crente do Espírito, ele se relaciona com Deus de acordo com toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira palavra que ele tem já sobre a vida dele é essa aqui. Então o crente do Espírito, ele está debaixo desse governo. O que Deus diz para ele é a verdade e acabou. Mas o médico diz que eu vou morrer, que eu estou com a doença tal. Imagina 2 crentes. O crente da alma foi ao médico. O médico falou para ele que ele está com a doença, que não tem cura. E o outro é o crente do Espírito, também foi ao médico. E o médico falou que ele também está com a mesma doença. Eles não se conhecem. Imagina um teatro. Cada um está lá no seu médico. Como é a reação de um crente na alma? No momento em que o médico diz para ele: você tem tantos meses de vida. O crente, irmãos, não estou falando de ímpio, estou falando de crente. O crente da alma reage assim: eu vou morrer. Ele entra em desespero. Porque ele acredita muito mais no médico do que na palavra. Mas o crente do Espírito, ele não se desespera. Porque entre o que o médico diz e o que Deus diz, ele fica com o que Deus diz na palavra. E Deus diz na palavra que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser livres. Irmãos, é uma frase que eu gosto muito do pastor Heber. Ele fala: a verdade é o que Deus diz. O que Deus diz é. Fala para o teu irmão: o que Deus diz é. Irmãos, a verdade, ela está muito além do que eu penso, do que eu sinto. Mas a medicina prova, a ciência prova que a AIDS não tem cura. Sim, mas a Bíblia diz que Deus levou sobre si todas as enfermidades. Mas acontece que a ciência diz que a AIDS não tem cura. Mas eu conheço casos, e mais de um, de pessoas que tinham HIV, que tinham AIDS e que foram curadas. Quem é que está com a verdade? É Deus. A verdade não é o que a gente pensa, não é o que a gente aprendeu na escola, não é o que papai e mamãe ensinou pra gente. A verdade é o que Deus diz. É isso que tem que reger a sua vida. O governo que tem que estar sobre a sua vida é o governo do Espírito Santo. Agora pergunta para mim, Sara, como que eu faço para deixar de ser um crente da alma
para deixar de ser um crente almado e passar a ser um crente espiritual? Irmãos, como que a gente vai fazer para fazer isso aqui, ó? Deixar com que nosso ser físico, e nossas emoções, nossa alma, nossa mente se submetam ao Espírito Santo. Como? Nós somos espírito. E no nosso espírito humano, existe um processo quando a gente se converte. Quando você nasce, eu nasci, todo mundo nasceu depois da queda de Adão e Eva. Sim ou não? Tem alguém aqui de antes da queda? E antes de Adão e Eva pecarem, não era como é hoje. Presta atenção para você entender. Antes de Adão e Eva pecarem, eu quero que você imagine agora um teatro. Um fio invisível ligava o seu espírito humano com a sua mente, que é a alma, e um outro fio invisível ligava ao corpo. Antes de Adão e Eva caírem, toda a humanidade nascia desse jeito. Nós tínhamos controle sobre o nosso espírito humano. Nós tínhamos consciência, a consciência fica aqui, sobre o nosso espírito humano. Quando Adão e Eva pecaram, Deus cortou. Imagina agora um anjo vindo com a espada fazendo isso. Cortou esse fio. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles perderam 100% do cérebro que eles usavam, passaram a ficar só com 5%, e de vez em quando até que a gente é inteligentezinho, né? Com 5% só do cérebro. Imagina antes como é que era. Acabou essa conexão. Tinha um motivo. Era um perigo. A humanidade com... Acabou essa conexão. Tinha um motivo. Era um perigo. A humanidade com o mal dentro de si, que entrou o mal, ela usando 100% do cérebro, dominando 100% do seu espírito humano, ela poderia fazer coisas sobrenaturais. Agora imagina se Deus não tivesse cortado. Tenta imaginar o que ia ser o Bin Laden usando 100% do cérebro, comandando o espírito humano dele. Ia ser um problema, vocês estão entendendo ou não? Deus sabe o que está fazendo. Então Deus cortou para que a gente não tivesse mais certos poderes. Por exemplo, houve um homem que nasceu depois de Adão, e ele é chamado o último Adão por causa disso. E ele veio com 100% do cérebro e com a conexão feita sem ser cortada. Ele andava em cima da água. Para ele não tinha nada impossível. Como era o nome dele? Jesus. Imagina se o Bin Laden tivesse os poderes de Jesus. Que problema que ia ser? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o que acontece? Deus proibiu isso. O que é a feitiçaria? Já ouviu falar de feitiçaria? Bruxaria? Já ouviu falar de satanismo? Sabe o que é isso? É quando a pessoa vende a alma para o diabo, e vem um demônio e faz a ponte proibida. Nos livros da Rebecca Brown, ela ensina muito bem sobre isso. O diabo vem e faz a ponte que foi proibida. E aí a pessoa tem poderes paranormais. Porque a pessoa domina com a sua mente como se fosse o controle remoto. E ela faz coisas impossíveis. Agora preste muita atenção. Toda a humanidade, depois que Adão e Eva caíram, passou a nascer assim. Os nossos filhos nascem assim, como eu vou te dizer agora. Por isso que não tem filho de crente que nasce convertido. Por isso que criança vai ter que ter a sua própria experiência com Deus. Não existe esse papo, filho de crente, quem crentinho é. Não existe. O seu filho e sua filha vai ter que ter uma experiência com Deus. E você que vai ser o exemplo dentro de casa de Jesus para os seus filhos. Ai, luta, hein? Essa é a maior luta de todas. Hoje à noite nós vamos ver muito sobre isso. Então, preste muita atenção. Toda a humanidade nasceu assim. Depois que Adão e Eva pecaram, foi cortado, né? Todo mundo hoje está nascendo desse jeito, ó. Não tem mais aquela ponte. Todo mundo. Nossos filhos, todo mundo. A gente nasce com o corpo vivo, presta atenção. Com a mente viva, mas com o espírito humano morto. Alguém já ouviu uma expressão que a Bíblia fala que é nascer de novo? Quem já ouviu? O que é nascer de novo? Nascer de novo é quando você crê que Jesus é o Senhor. Você crê, você é tocado pelo Espírito. Então quando o Espírito Santo te toca, ele te toca aqui. E você é vivificado. E nasce de novo. Quando você nasce de novo, você tenta contar para os teus amigos que você se converteu. E os teus amigos ficam assim para você, ó. Ficou lelé. Ficou maluco.
Você tenta explicar e as pessoas ficam te perguntando, preste atenção, quem ainda não nasceu de novo tem o espírito morto. E as pessoas ficam te perguntando com a alma. Só que a Bíblia diz que as coisas do espírito não se discernem com a alma, se discernem espiritualmente. E aí as pessoas ficam te perguntando aqui, ó, mas como é que é isso? Como é que é se converter? Aí você tenta explicar para a pessoa uma coisa que aconteceu aqui, você tenta, mas você não consegue. E a pessoa não entende nada, porque você está falando de coisas que ela não tem condição de entender, porque ela ainda não nasceu de novo. É papo de maluco, vocês estão entendendo ou não? Aí você tenta, e é por isso que o Espírito Santo me ensinou que quando eu estou evangelizando, eu tenho que lembrar que a pessoa ainda não nasceu de novo e descer no lugar dela para falar na linguagem dela. E depois, quando ela vem comigo, eu venho para cá. Senão eu não consigo explicar para a pessoa. As pessoas não entendem esses papos doidos que a gente bate, entendeu? É muita doideira isso, gente. Crente é muito doido, né? A gente crê. O que você está fazendo essa hora da manhã aqui? Nesse calorzão? Você tem que ser crente para isso, amém? Então, todo mundo nasce assim. E o Espírito Santo, ele toca na pessoa. Quando a pessoa nasce de novo, é porque ela foi tocada. Deixa eu fazer um teatro agora. Vou fazer papel do Espírito Santo, tá? Vamos imaginar que hoje nós fizemos um culto aqui na igreja e veio uma mulher, uma pecadora, uma prostituta, cheia de demônios para o culto. Essa mulher, ela é tocada e ela quer aceitar Jesus, quer largar a vida de pecado. Então ela vem na frente no apelo. Então vamos imaginar que aqui representa o corpo, a alma e o espírito daquela mulher, personagem que eu estou falando aqui. Essa mulher, ela não é uma casa limpa. Ela é uma casa muito suja, porque ela está cheia de demônios. Ela vive na prática do pecado. Eu te pergunto, você gostaria de chegar em casa e a sua casa está cheia de estrume pelo chão? Você dormiria numa cama cheia de barata? Você deitaria a cabeça num travesseiro que alguém pisou assim com o sapato da rua? Deitaria? Irmão, se nós não queremos morar numa casa suja, por que Deus tem que morar? Por que eu estou te contando isso? Porque existem pessoas que acreditam e até pregam que quando a pessoa aceita Jesus e crê, o Espírito Santo já vem direto no pacote completo. Você me desculpa. Eu já vi o Espírito Santo fazer isso. Mas era porque tinha condições dele fazer isso. Mas na maioria das vezes, no mundo que a gente vive hoje, na atual realidade que a gente está vivendo hoje, é muito difícil. Porque hoje, as pessoas estão chegando com a casa muito suja. Primeiro, antes do Espírito Santo batizar, ele tem que limpar a casa, amém? Então a resposta para aquela pergunta que a gente fez aqui, como que eu faço para eu sair de uma vida na alma e entrar numa vida no Espírito? Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Pode anotar se você quiser. O primeiro passo para deixar de ser um crente almático e passar a ser um crente do Espírito é receber o batismo do Espírito Santo. E qual é o segundo passo? O segundo passo é algo que quando você recebe o batismo, ele já te dá. E é desse passo que eu vou falar. Ele é o principal fator que vem no pacote quando você é batizado. Quando você é batizado, vem vários brindes. Que a Bíblia diz e chama de dons espirituais. Alguns dons são desenvolvidos conforme você busca a presença do Senhor. Mas tem outros que são dados na hora que você é batizado. Por exemplo, esse é o segundo passo. O primeiro passo é você ser batizado. O primeiro dom que vem, que é o segundo passo, para você sair da vida na alma, é a oração em línguas. Esse é o segundo passo que você tem que dar para deixar de ser um crente da alma. E ele é o primeiro dom. Está na Bíblia. Eu vou citar para a gente ganhar tempo, tá? Está lá na Bíblia, em Atos capítulo 2. Fala em Atos capítulo 2. Quando a primeira vez aconteceu a descida do Espírito Santo. Logo depois você lê em casa. Logo depois que o Espírito Santo veio, a primeira coisa que aconteceu com todo mundo.
todo mundo começou. Todo mundo começou a falar língua estranha. E muitas pessoas pensam que a oração em línguas é uma prática da alma. Pensam que a oração em línguas é uma coisa daqui. Não é daqui da terra, é do céu. Por isso que a gente não entende, não é para a gente entender. Não é com a mente que você ora em línguas. Na verdade, muitas pessoas entendem errado a oração em línguas. Eu já vi gente fazendo assim, ó. Eu fui batizado com o Espírito Santo e eu só oro assim. Orebalarabachá, orebalarabalá, orebaxá, orebalá, orebalá, orebaxá, orebalá. Eu quero orar outra coisa. Eu já vi uma vez uma menina que ela só orava assim. Ela falou, eu não quero orar mais eu quero orar outra coisa. Deixa eu te contar uma coisa tremenda que o Espírito Santo me revelou através de oração em línguas. Ele me revelou isso, foi um dos downloads que eu recebi. Não é a sílaba que importa. Não interessa o som que o teu ouvido natural está ouvindo. Pouco importa. Não adianta você orar em línguas com pensamento. Porque tem que sair da sua boca. O teu corpo tem que reagir como se fosse um chofar. Como se fosse uma fonte que jorra um som. Repete comigo, som. Tem que sair um som da sua boca. Não interessa qual. Eu já vi gente orando em línguas assim. Eu já vi gente orando em línguas assim. Tinha nada. Só loucura. Na hora que você deixa sair o som, preste atenção. Dentro das ondas sonoras é que vem o código. É um idioma que não pode ser compreendido pela mente humana. Ele só pode ser compreendido e decodificado no céu. Os demônios não sabem ler e nem entender e não conseguem decodificar. Só Deus. Não interessa se você está orando bibibi, bobobó, lululu, lalala, não interessa, é o que menos importa. Não importa isso. Eu conheci a história de um cara, história verídica. O cara só orava em línguas assim. Aí a ovelha dele era um cara que entrou em crise, que nem eu também, quando eu cheguei na igreja, que o pessoal orava em línguas, todo mundo orava parecido com a pastora Ludmila. Aí a pastora Ludmila, chore, chore, todo mundo chore. Tinha até filhinho de discípula que aprendia a imitar, chore, chore. Eu ficava com preconceito. Eu falava assim, isso é uma palhaçada. Eu pensava, não falava para ninguém não, mas eu pensava e falava para Deus. Ô Deus, isso aí é uma palhaçada, um bando de macaco de imitação. Ninguém está orando em língua, está todo mundo imitando a pastora. É porque eu não entendia isso que eu estou te contando. Esse irmão, que o pastor dele só orava biribiri, ele tinha a mesma crise que eu tinha quando eu cheguei na igreja. Ele ficava questionando e falando, isso é palhaçada. Desde quando biribiri é oração em línguas, eu não acredito. Ele duvidava. Aí conta a história verídica. Que ele viajou para os Estados Unidos, para um lugar fazer um trabalho. E aí no final de semana ele estava livre e procurou uma igrejinha para ele congregar. Igrejinha no culto, tudo em inglês, só tinha americano, não tinha brasileiro. E ele chegou lá, irmão, sentou no fundo. E de repente aquele pastor americano, aquele pastor que não conhecia ele, que não sabia nada dele, ele estava lá no fundão da igreja. O pastor começou a orar em línguas. E ali Deus pegou ele começou a chorar muito. E o Espírito Santo começou a falar com ele que era Deus mesmo operando. Eu quero que você entenda que a oração em línguas, ela é a ferramenta mais importante nesse processo. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, que é o primeiro passo, ela é a mais importante. E é por isso que quando você é batizado, é a primeira coisa que acontece. Deus te deu uma linguagem sobrenatural para que os demônios não entendam e para que você fale diretamente com Deus. Você tem um interfone. Fala direto com o chefão. Agora, por causa disso, por causa da oração em língua ser tão poderosa,
é que nós somos tão atacados na oração em línguas. E eu sei, eu não vou pedir para você levantar o braço, não. Mas eu sei aqui, eu sei. Se eu pedir, o pessoal vai escandalizar. Que é todo mundo aqui. Você tem dificuldade de orar em línguas. Você só ora em línguas quando você já está lá no fim do culto, quando o louvor já está pegando fogo, quando você já está lá no repleplé. Aí você já não aguenta mais da unção, aí você... Porque aí a pressão é tão grande que você não consegue nem conter mais. Está errado. A oração em línguas não pode ser movida por isso aqui. Ai, não estou sentindo vontade de orar em línguas. Ela não é uma prática da alma. Não tem que estar envolvida nela vontade e sentimento. Ela é uma prática da fé. Ela é uma prática do Espírito. Eu não oro em língua porque eu estou com vontade. Eu oro porque eu creio na palavra. Lá em Efésios 6, descreve a armadura. Fala de vários detalhes da armadura. E o final da armadura, ele diz assim... Além de todos os detalhes, o que completa a armadura é orando em línguas. Orando no Espírito, que é a mesma coisa que orar em línguas. Em todo o tempo, sem parar. A armadura só é completa se você orar em línguas sem parar. Pergunta para mim, como é que é isso? Eu vou te mostrar. Você está dentro do ônibus, indo para o trabalho. Ora em línguas. Como é que eu vou sair? Não. Baixinho. Não precisa ser alto. Pode orar sim. Eu vou tirar o microfone e você vê, ó. Vão pensar que você está cantando uma música. Mas você sabe o que você está fazendo. O Espírito Santo está sendo ativado. Qual é a ginástica do corpo? Exercício físico, sim ou não? Qual é a ginástica da alma? Raciocínio. Pensamento. Sim ou não? Você começa a pensar, você exercita a mente, sim ou não? Qual é a ginástica do teu espírito? Você vai enchendo, como se fosse o seu celular que acabou a bateria. Quando você ora em línguas, você conecta o carregador no Todo-Poderoso e começa a encher. Quem está entendendo? A oração em línguas, ela faz coisas sobrenaturais acontecerem dentro da gente. Ela é para a gente ser edificado. Ela é para a gente mudar. Ela é para a gente romper o que a gente falou ontem à noite. As vontades que estão desalinhadas com a vontade de Deus. Ela é a maior ferramenta de guerra que a gente tem. Porque ela nos torna inabaláveis. Pergunta por quê? Porque ela fortalece o teu espírito humano de tal modo que ele começa a governar sobre a alma e sobre o corpo. É a única coisa e é o único meio que faz com que a gente deixe de ser almático. E é por isso, irmãos, que é tão sério. Pode reparar como existem duas coisas que o diabo ataca na igreja, no mundo inteiro. Ele ataca o batismo do Espírito Santo. Tem igreja que até hoje não aceita, acha que o batismo foi só naquela época que não é mais para receber. Tem igreja que é proibido orar em línguas. Vocês sabiam disso? Tem igreja que é proibido orar em línguas. E pode reparar que até em igrejas como a que você está, como a que eu estou, como a que eu sou membro também. Imagine, pode imaginar, quanta gente vai se arrumar na hora de ir para o culto. Eu não sei se é só na minha casa. Mas na hora que você vai se arrumar para ir para o culto, some o secador do cabelo, some a prancha, a meia que você vai botar some um pé. Começa, parece que dá tudo errado. Em vez da gente começar a orar em línguas, a gente começa a reclamar. O apóstolo Eliel vinha falando comigo sobre a murmuração. Gente, a gente começa a murmurar. E aí? A gente não tem que fazer isso. Depois que o pastor Heber, que a gente recebeu a ministração divina no Espírito na nossa igreja, a nossa igreja nunca mais foi a mesma. Todo mundo começou a ir para o culto orando em línguas. Se você chegar de carro lá na ICI, em Copacabana, você vai vindo assim pela calçada de carro para estacionar. Você vê as pessoas vindo, as pessoas vêm andando das suas casas. Quem mora perto vai andando, né?
Você vê o povo de Bíblia debaixo do braço, indo para o culto, você olha para a boca das pessoas, andando na rua, indo para a igreja assim. Se você estiver dentro da igreja, você vê as pessoas entrando pela porta dentro assim. Oi, rapaz! Oi, xarabalara. Todo mundo entra orando em línguas. Todo mundo já chega carregando o download. Todo mundo chega conectando já. Você está dirigindo o seu carro, indo para o seu trabalho. Vai lá um louvor. Ou não põe. Vai. Sara, mas olha só. Eu posso orar em línguas pensando em uma outra coisa? Claro. Eu tenho um livro, o primeiro livro que eu lancei, chamado Defraudação Emocional. No início do livro, na introdução, eu conto essa experiência. Eu recebi esse livro inteiro. Eu não escrevi, eu recebi ele inteiro. Sabe psicografia? Eu já fui espírita, não sei se alguém aqui sabe, já ouviu falar de psicografia. É a mesma coisa, o diabo é só imitador. Eu recebi ele inteiro, o livro. Eu estava lavando louça, lá em Belo Horizonte, quando eu morei em Belo Horizonte. Orando em línguas, chorei, cantarabalarabalabassuri, André. E pensando na conta que eu tinha para pagar no Bradesco. Eu não estava pensando em Deus. Eu não estava pensando em nada espiritual. Eu estava pensando na coisa mais terrena que tem. Pagar conta. Não tem coisa mais terrena do que isso? Eu não estava pensando em nada do céu. E pensando na conta que eu tinha para pagar no Bradesco. Eu não estava pensando em Deus. Eu não estava pensando em nada espiritual. Eu estava pensando na coisa mais terrena que tem. Pagar conta. Não tem coisa mais terrena do que isso? Eu não estava pensando em nada do céu. A minha mente, a minha alma, estava pensando, eu estava pensando e orando em línguas. A oração em língua não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. De repente, veio um download. O livro inteiro veio. Como é que aconteceu dentro de mim? O pensamento da conta foi empurrado por um pensamento maior, mais forte, que tomou a minha mente e comecei a ouvir aquilo dentro da minha cabeça. Defraudação emocional, é o nome do livro. Defraudação emocional. É assim que está acontecendo na igreja. Gente, eu corri. Xarabara, tô recebendo uma coisa. Sequei minha mão correndo. Corri pra mesa. Peguei o caderno. Ai, meu Deus. E comecei. Escreveu só o que eu estava ouvindo. 10 páginas de esboço. Ninguém senta numa batida assim, ó, e escreve 10 páginas. Ninguém. Só se for por revelação. Gente, é muito bom isso. É muito bom. O que é isso? Isso é muito bom. Nunca mais você vai viver nesse estado de angústia. Nada disso mais vai te atingir. Deus nos deu o maior tesouro. Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Consolador no meu lugar. Tem gente que despreza. Tem gente que não valoriza. Eu era assim. E eu não sabia valorizar o Espírito Santo. Quando você, em vez de estar orando em língua, fica com a boca parada. Você está desvalorizando o Espírito Santo. O Espírito Santo te deu um poder. Ele disse, recebereis poder. Quem quer poder de Deus aqui? Então por que a gente não pratica? Porque a gente aprendeu que quando a pessoa ora em línguas, ela está no mistério. Agora você vai entender que a oração em línguas pode se manifestar no mistério mesmo, mas ela também tem uma forma que ela se manifesta, que não é no mistério. E eu vou citar para você, e nós vamos ler alguns desses versículos, 2 só, para poder ganhar tempo. E eu vou citar para você as 4 formas que o dom de oração em línguas se manifesta. As 4. A primeira que eu vou citar é aquela que eu estou falando aqui. É aquela que você abre a boca. Foi batizado? Fui. Agora você pode abrir a boca e orar em línguas a hora que você quiser.
quanto tempo você quiser. Só você não está comendo, porque quando você está comendo não dá para orar em línguas. Amém? Você está comendo, não dá. Mas, se você está no computador trabalhando, tomando banho, o que você estiver fazendo, andando na rua, você pode orar em línguas. Fazer compras, eu amo fazer compras orando em línguas. Eu vou no supermercado, primeiro porque está tocando aquelas músicas do mundo, e eu não quero ser ministrada. Já viu? O supermercado toca música, né? Então eu oro em línguas para proteger o meu espírito, para me proteger. A oração em línguas é uma proteção. Essa oração que você decide abrir a boca, ela está em 1 Coríntios, capítulo 14, e essa oração em línguas é aquela que edifica você mesmo. A palavra edificar significa construir. Então, se a Bíblia diz que essa oração em línguas te edifica, a Bíblia está dizendo que essa oração em línguas, ela constrói os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Ela constrói você, ela constrói a sua vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala aos homens. Porque não está falando português, nem inglês, nem francês, nem espanhol, amém? Quem fala em outra língua não fala aos homens, mas fala a Deus, visto que ninguém o entende. Por quê? Porque em espírito ele fala o quê? Mistérios. Mas aquele que profetiza fala aos homens, ou seja, está falando em português, ou em francês, ou em inglês, ou em espanhol, amém? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando as pessoas, exortando as pessoas e consolando. Versículo 4 é onde eu queria chegar. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Essa é uma das 4 formas que funciona a oração em línguas. Mas o que profetiza edifica quem? A igreja, porque ele não está, quem está orando em língua não está falando para a pessoa do lado entender. Quem está falando em línguas está falando com Deus, não algo que ele entende, mas algo que Deus entende. Porque quando eu oro com a mente, presta atenção, quando eu oro com a alma, eu vou te dar um exemplo prático. Eu estou orando aqui a Deus por alguma coisa que eu quero. Então vamos supor que eu quero casar. E aí aparece um cara querendo orar comigo. E aí eu já estou ansiosa. Vamos imaginar que eu esteja, graças a Deus eu não estou. Eu não tenho isso mais. Já passei por essas fases. Essas fases que a gente fica achando que está ficando velha. Sabe essas coisas do diabo? Já passei por isso. Hoje eu não tenho mais isso. Ah, vamos supor, naquela época, né? Que eu já tive. Ai, meu Deus, quando que eu vou casar? A pessoa fica ansiosa, ela começa a aceitar gato por lebre. Ela começa a aceitar qualquer negócio. Tem gente que casa errado por isso. Casa no desespero. Não casa no desespero, não. Aí, de repente, vem um cara para mim e não é ele. O cara pode ser legal, mas não é ele a minha bênção. Não é ele o cara que Deus tem para mim. Mas a minha alma, a minha mente e as minhas emoções estão angustiadas e ansiosas por casar. Tá claro isso? Aí, se eu deixar minha alma me governar, eu vou inclinar a minha oração e manipular a minha oração de acordo com o que eu quero. E não de acordo com o que Deus quer em mim. E aí, de repente, eu vou orar em português. Ai, Senhor, em vez de eu orar, Senhor, se for Ele, confirma o melhor que o Senhor tem para mim. Mas se não for, tira da minha vida. Em vez de eu orar assim, parcial, quando eu estou com a alma ali, naquela angústia, eu começo a orar assim. Ai, Senhor, tem que ser Ele. Ai, faça com que seja Ele. Só que eu recebi o Espírito Santo. E eu tenho a oração em línguas como minha arma. Mesmo que eu esteja orando de acordo com o que eu quero, quando eu oro em línguas, ela me livra de mim mesma. Porque eu começo a orar assim, ó. Recantalarabá. Ah, Senhor, eu quero que seja Ele. Enquanto eu estou fazendo recantalarabá, está subindo no código um pedido sobre o assunto. E está subindo de acordo, não com a minha alma, mas de acordo com a vontade de Deus para mim. Porque quem está orando e dirigindo é o Espírito Santo dentro de mim. Então, se o cara for um engano, enquanto eu oro em língua, sobe assim.
Senhor, livra ela do engano, livra ela do engano. Agora pensa numa coisa que eu vou te falar. Se a oração for feita pelo Espírito dentro de você, não há nenhuma chance dela não ser ouvida, porque foi ele que orou. E se ele ouve a oração que ele mesmo faz, não há nenhuma chance dela não ser atendida. Quem está entendendo? É muito poder, gente. Gente, o espírito de burrice pega a igreja de um jeito. A igreja fica com o espírito de Bob Esponja. A igreja fica com o espírito de mula, jegue, tudo que não presta. Eu não sei, eu não estou sentindo vontade de orar em língua. Irmãos, o diabo ri da nossa cara quando a gente recebe essa burrice. Nós temos que crer na palavra e fazer o que Deus manda. Ele manda você orar em língua sem parar. O quanto tempo você puder. Então essa oração em línguas é das 4. É essa que eu estou falando. Agora, fora essa, nós vamos ver versículos agora com 3 outras formas. E essas 3 que eu vou falar, você não tem controle. É a hora que Deus te pega no repleplé. É a hora que Deus te pega e que tu não sabe nem o que tu tá fazendo. Tu já foi à igreja de sapatinho de fogo? Eu já fui. Me lembro a primeira vez que eu fui numa igreja de sapatinho de fogo, uma igreja lá em Nova Iguaçu, no Rio. Irmão, 7 horas da manhã o culto, o pastor de terno. A pizza do sovaco do pastor vinha até a cintura. O pastor vinha até a cintura. O pastor amarradão de terno. Quando as irmãs tudo no coque do poder. Hoje eu estou no coque do poder também, ó. As irmãs tudo no coque do poder, com saião. Todo mundo com aquela cara de careta. Quando começou a mover, eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui é uma rave. Irmãos, era uma rave do céu. Eu nunca tinha visto um povo tão doido. As irmãzinhas com aquela cara certinha ficaram tudo loucona. E saíram rodopiando pela igreja, no anjo sapatinho de fogo. Tinha uma que era o anjo limpa-vidro. Ela fazia assim. Gente, eu não acreditei na cena. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu fiquei assim, ó. Que loucura, meu irmão. Por isso que eles põem aquela roupa certinha para não assustar. Quando chega lá, eles alopram no espírito, no bom sentido da palavra, tá, gente? Gente, as outras 3 formas, ele te toma e você não controla nada. Como que funciona isso? Deixa eu te explicar. Eu quero que você imagine um plug. Você tem ventilador na sua casa? Ou algum eletrodoméstico? Se você conectar na parede, funciona. Se você puxar o cabo, continua funcionando ou não? Então imagina que quando essas 3 formas que eu vou citar para você agora, já estou terminando. Quando essas 3 formas atuam, não é você que abre a boca com a sua decisão. Porque aqui está o livre-arbítrio. A primeira forma que eu te falei, você abre a boca. Você decide. Olha, eu sei que eu estou sentindo um monte de coisa, minha alma é terrível. Mas numa coisa eu te digo, alma, cala sua boca. Quem manda aqui não é você, é o Espírito Santo. Pois eu creio, independente do que eu estou sentindo, eu submeto. Você entendeu agora ou não? Então você decide abrir a boca. Você decide, aqui é a decisão. Você decide. Agora, essas 3 outras formas, você não tem nenhum controle. Eu me lembro uma vez, eu estava na frente de uma vitrine, olhando uma vitrine na rua. Parou uma pessoa do meu lado. Eu olhei assim para a pessoa, Deus me tomou. E eu comecei, assim diz o Senhor, pá, 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 e comecei a entregar um mistério para a pessoa começou a chorar. Eu sou desviado. Quem está entendendo? Aí a pessoa foi embora, eu desconectei, eu pensei, eu, hein? Aqui na alma, voltei, né? Eu, hein? Que doideira, né? Esse crente é doido mesmo, né? Aí uma outra vez, eu vinha de longe e encontrei uma amiga minha.
Aí, antes de chegar nela, eu já fui falando, Espírito Santo, me usa, me usa, me usa. É como se a gente quisesse fazer Deus, fazer o que a gente quer. E eu me lembro que Deus não me usou, eu fiquei tão chateada, sabe? Muita gente pensa que é assim. Não, agora Deus vai me usar. Espírito Santo. Irmãos, não é pensamento positivo, nem mentalização, não. Não somos nós que estamos no controle. Tem que tomar cuidado, porque tem gente fabricando profecia, gente que tem espírito de engano, gente que lança palavra aqui na alma, não tem nada do Espírito. Ontem eu estava falando para vocês por que eu confio na pastora Liane, naquilo que a pastora Liane fala, porque a pastora Liane não brinca com isso. Se Deus não falar com ela, ela não fala. Mas, irmãos, não é assim por aí, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Tem gente assim, aos montes, fazendo profecia da alma, inventando coisa, dizendo assim diz o Senhor, que não tem nada do Senhor no meio. Tem que tomar cuidado. Sabe, tem gente indo consultar vidente gospel, você entendeu? Toma cuidado. Então o que acontece? Quando Deus quer usar uma pessoa, não é varinha de condão do Harry Potter, plim plim, o nome de Jesus agora me usa. Não é você que decide, é o Senhor. Então imagina o fio do ventilador, o fio do teu liquidificador, o fio do teu micro-ondas, um eletrodoméstico. Eu quero que você imagine que aqui no teu espírito humano também tem um fio. E quando Deus quer, Ele conecta. E quando Ele conecta, Ele te usa. E você não tem controle. Terminou de te usar, Ele te despluga. Quem entendeu? Então a primeira forma de oração em línguas, que você não tem nenhum controle. O nome dela é oração em línguas com interpretação para a edificação da igreja. Ela está aqui também em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 5. Vamos correr, depois você lê em casa. Essa oração em línguas é a oração em línguas, por exemplo, que eu já vi uma vez. Eu estava lá na gravação, muito tempo atrás, em Brasília, do Diante do Trono. Aí a tia de Ana Paula Valadão subiu no altar, tomada do Espírito, e começou: assim diz o Senhor. Quem lembra disso? Alguém viu esse DVD? Aquilo ali, ela não está falando porque ela está pensando, não. Ela está falando porque Deus tomou ela. Vocês estão entendendo? Ela está recebendo algo e interpretando para a igreja receber edificação. Ninguém faz isso assim. Agora Deus, eu vou entregar. Não existe isso. Ou Deus te pega, ou Deus não te pega. Você não tem controle sobre isso, tá claro, gente? Outra forma dessas três é a oração em línguas como sinal para os incrédulos, que está em Atos 2,6. Também não vai dar tempo de ler, depois você lê em casa. Atos capítulo 2, versículo 6, fala disso. A oração em línguas como um sinal para os incrédulos. Como é que é essa? É quando uma pessoa que não sabe nem falar português direito começa a orar em línguas, e o cara aqui do lado que fala alemão começa a entender em alemão. Também não dá para eu fazer Senhor, mentalização. Senhor, agora eu vou orar em alemão. Não é Harry Potter, viu, gente? Amém? E a última dessas três, que é a mais importante de todas, para mim, porque ela tem uma ligação com aquela que você decide orar para te edificar. E essa nós vamos ler, está em Romanos capítulo 8. E essa oração em línguas, para mim, ela é a mais fantástica de todas. É a oração em línguas como gemidos intercessórios do Espírito. É quando o Espírito te toma numa oração intercessória. Como é que é isso? Pergunta para mim, como é que é isso? Vou te dar um exemplo. Uma vez, eu estava gravando um programa da Xuxa com as minhas irmãs. Um dia eu vou contar isso para ela. Um dia. Nunca tive essa oportunidade de contar para ela que Deus me usou para guardar a vida dela, talvez da filha, talvez de tantas outras pessoas. Eu apenas sou uma serva, um canal do Senhor. Eu não sou nada, Ele é tudo, amém? Um dia eu estava lá atrás, esperando para entrar.
Eu não me lembro exatamente quem é que estava se apresentando, cantando. Eu acho que era um cantor, não me lembro quem era, um cantor, homem. E eu e minhas irmãs estávamos atrás, nos aquecendo, porque a gente fazia umas coreografias, tinha uns bailarinos que dançavam com a gente. E nós estávamos puxando o joelho, puxando o pé, puxando, alongando. E as minhas irmãs, que são pessoas espirituais, né? Nem toda a minha família já se converteu, mas vai se converter no tempo de Deus. E as minhas irmãs, elas sempre foram muito ligadas em Deus. E elas sempre gostaram de orar antes de entrar no palco. Sempre. Mesmo não sendo convertidas. Né? Sempre. Então nós três orávamos juntas. Sempre antes de entrar no palco. E aí nós demos as mãos. Nós fizemos uma oração, cada uma, né? Orou, eu orei. E a música, atrás do palco, muito alta. Para nós fazermos essa oração, nós chegamos num cantinho, um pouco afastado, e um lugar meio escurinho que tinha. Perto de onde entrava por detrás do cenário. Um local que ninguém entrava, porque era um local que só os técnicos entravam, tinha muitos fios. E aí nós demos as mãos, oramos, quando amém. Nós oramos bem perto, porque era muito alta a música. Quando, amém. Elas imediatamente viraram as costas. Amém. Elas imediatamente viraram as costas e saíram andando, alongando. Na hora que eu disse amém, o fio conectou. Eu fui tomada do Espírito Santo, completamente tomada. Eu fiz isso aqui. Elas não viram, elas viraram as costas, saíram andando. E eu fiz isso. Levantei o braço. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Fiz assim. Entrei gritando em línguas por detrás do cenário, num buraco que tinha. Era um cenário que tinha como se fosse uma bola azul. E tinha um espaçozinho de madeira comprido, que era como se fosse um corredor, uma coisa que não tinha lógica entrar ali. Eu entrei naquele lugar. Eu tinha um tênis grande que a gente dançava, e eu levantava o tênis e pisava por cima assim, para não tropeçar em nada, e eu gritava em língua. Aos berros, igual uma maluca. Sabia nem o que eu estava fazendo. No dia seguinte. Aí eu saí dali de dentro, fiquei 1 minuto ali. Saí dali de dentro suada, pensando, viu, hein? Desconectou, entendeu? Voltei a mim, né? Falei, coisa mais doida, né? Essa coisa de crente. Deixa pra lá. Dia seguinte eu estou em casa. Minha filha está almoçando, a televisão está ligada. Interrompe a programação para dar aquela notícia urgente. Você já viu? Notícia, como é que é? Plantão, né? Acabou de acontecer um incêndio no programa da Xuxa. Aí eu, na minha mente, na minha alma limitada, de cara eu não discerni. Eu fiz assim, meu Deus, eu podia estar lá, nossa gravação podia ter sido hoje. Ou então esse incêndio podia ter acontecido ontem. Aí o Espírito Santo falou alto dentro de mim. Você ainda não entendeu? Aí eu, hã? Aí ele falou, você lembra de ontem? Aí eu lembrei. O Espírito Santo falou para mim, fui eu. Senhor! Ele falou, lembra naquela hora que você foi tomada? Lembro. Fui eu que tomei você. E eu peguei a tua boca e coloquei na tua boca a minha ordem. E pela tua boca, aí irmãos, eu comecei no meu espírito ver tudo o que tinha acontecido. Ele foi me revelando. Da minha boca saía a ordem para os anjos de guerra. Ele começou a me mostrar, enquanto eu orava em línguas, ele, o Espírito de Deus, amarrava o espírito da morte, que já estava lá, alojado, esperando para agir e matar. Como é que eu sei que funcionou a oração? Foram 2 casos graves de queimadura que aconteceram. Um foi o segurança da Xuxa, e o outro foi uma menininha que ficou presa na roda gigante. Mas ninguém morreu, para a glória de Deus. Agora, sabe como é que eu sei? Que foi totalmente do Espírito? Se você olhar o vídeo do incêndio, você vai ver no vídeo, aparece. Onde começou o incêndio? Exatamente. Na frente. Mais ou menos ali. Onde eu estava orando. Deus me levou para o lugar
aonde o incêndio ia começar. Ele me levou para eu pisar ali e eu dizer: diabo, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava dizendo: diabo, você não tem permissão, você não vai poder matar ela, nem ninguém da família dela, nem nenhuma criança que estará aqui. Porque aqui tem um representante do Rei dos Reis. E aonde tem um representante do Rei dos Reis, o Rei dos Reis fala pela boca do seu representante. Você não vai poder fazer livremente o que você quer. Gente, simplesmente, Deus tem um plano na vida dela muito grande, né? Porque Deus livrou ela, sem ela nem conhecer, sem ela nem saber. Essa oração intercessória, como gemidos intercessórios do Espírito, nunca prenda quando Deus te toma em oração. Porque essa oração pode estar acontecendo com você em qualquer momento. E muito normal, eu estou, às vezes, varrendo a casa, passando um pano, alguma coisa dentro de casa, fazendo serviço doméstico. E às vezes eu estou, minha boca faz isso aqui. Eu fazendo alguma coisa, de repente a minha boca faz. Eu sou tomada. Eu não estou sentindo nada, mas eu sou tomada. Quando você vê acontecer isso com você, não prende, nunca prenda, nunca. Deus pode estar fazendo um livramento que você nem pode imaginar. Uma coisa pode estar acontecendo aqui do seu lado. E Deus pode estar te usando como instrumento para anular e cancelar e desautorizar os demônios. Agora, o poder dessa oração é muito grande. Porque é essa oração que tem uma ligação com aquela que nós vimos no começo. Porque do mesmo jeito que Deus te toma e ora por você, quando você ora em línguas, decide abrir a boca, Ele também intercede por você. Vamos ler? Versículo 26. Romanos 8, 26 diz assim, para a gente terminar e orar. Também o Espírito Santo, Ele semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Presta atenção agora. Presta atenção, olha para mim. Coloca o seu dedo aí para você não se perder. Quando você é batizado, você recebe oração em línguas, você começa a orar. Ele está dentro de quem? De você. Antigamente, quando não tinha o batismo, ele vinha para o local, ele vinha para o tabernáculo, ele vinha no templo, ele vinha lá na casa do profeta. Mas hoje o tabernáculo sou eu e você, amém? Então a presença dele está aqui, amém? Ele assiste você na sua fraqueza. Olha a sua fraqueza, qual é? Lembra de ontem? Lembra que ele ataca a gente na nossa fraqueza? A nossa fraqueza se chama carne, preste atenção. O que é carne? Pergunta para mim, o que é carne? Carne é isso aqui, ó. Eu vou fazer o corpo aqui, tá? Corpo, alma. A carne são esses dois colegas. O corpo e a alma juntos formam a carne. Eles são grandes amigos. O fio nunca foi cortado. Eles estão muito unidinhos até hoje. E a Bíblia diz que eles militam, brigam contra o Espírito. Aqui está a nossa fraqueza. Então o Espírito Santo dentro de nós, ele nos assiste. Ó. Na nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque não sabemos orar do jeito certo. Não sabemos orar como convém. Porque a nossa alma ela é corrupta. Lembra de ontem? Desesperadamente, Jeremias 17. Desesperadamente corrupta. Ela é safada. Ela não vale nada. E é por isso que é uma roubada você andar debaixo do governo da tua alma. Ela é safada, ela não presta. Vamos ler. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa, lê aí. Mais alto. Fraqueza. Por quê, gente? Lê aí. Porque não sabemos orar como convém, mas Ele sabe. Diz assim, mas o mesmo Espírito Santo, Ele sabe, Ele intercede. Interceder quer dizer orar por nós, sobremaneira. Significa acima da nossa maneira. Com o que que Ele intercede? Ele diz, ó, com o que? Gemidos inexprimíveis. Gente, crente é muito doido mesmo. Tá na palavra. Mas muito
bom, né? Muito bom ser crente, né? Ah, é muito bom ser crente, gente. Você pode pagar uns micão que você está na palavra. Ô, glória! Agora presta atenção. Versículo 27 para a gente encerrar e orar. E aquele que sonda os corações, é dele, é o Espírito, é o Espírito. Está falando de uma forma romântica, ó. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Coloca o seu dedo aí para você não se perder e olha para mim, olha para mim. Eu vou fazer o papel do Espírito Santo aqui, com essa blusinha azul, ó. E aquele que sonda os corações, eu vou mostrar para você como é que ele faz. Ele olha para você, na sua fraqueza, na minha, e ele sonda o seu coração. E ele vê você todinho. Lembra de ontem? Esquadrinha, lembra? Lá em Jeremias 17, ele esquadrinha. E ele vê a sua vontade. Aí ele vai, diz em 1 Coríntios capítulo 2, depois você lê em casa, que ele perscruta as profundezas de Deus. E sonda o coração de Deus. Ele vê, Deus, o que você tem para ela? O que você tem para ele? Ele sonda o seu coração. Ele sonda o coração de Deus. Ele acha a sua fraqueza. Ele sonda em Deus a força que você precisa. E ele pega a força, tira a fraqueza e coloca a força. Porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede. Não é segundo o que você quer. Quer ver? Vamos ler? 27, e aquele que são dos corações sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe. Ele sabe como que é a mente dele mesmo. Porque é segundo a vontade de quem, gente? Mais alto, segundo a vontade de? Que ele intercede por quem? Pelos santinhos do papai, que somos nós. Pode fechar sua Bíblia. Depois você lê em casa, tá? Esses versículos. Quem? Pelos santinhos do papai, que somos nós. Pode fechar sua Bíblia. Depois você lê em casa, tá? Esses versículos. Presta muita atenção agora. Lembra do exemplo da prostituta? Lembra? Às vezes uma pessoa ainda não foi batizada com o Espírito Santo. Porque ela tem um monte de ilegalidades. A casa está imunda. E é por isso que a gente precisa de santificação e limpar a casa. Porque nós estamos perdendo a bênção, a gente não tem o Espírito Santo. Se você começar a limpar, não tem como. Ele não resiste. E você começa a pedir para ele, Senhor, eu quero. Ele também quer. Quem é que pode pedir? Agora, então, imagina aquela prostituta. A casa está imunda. Aí ela aceita Jesus. O Espírito Santo vem e faz isso nela, ó. Tocou no espírito dela, ela é vivificada. Nasceu de novo. A casa começa a ser limpa no momento em que ele toca. Amém? Mas Deus não obriga ninguém a nada, Ele não viola o livre-arbítrio, ela vai ter que decidir. Então ela começa a decidir, e ela começa a prosseguir, e ela vai para o culto, e ela começa a fazer todos os processos que ela precisa fazer. Ela faz tudo, ela busca o discipulado, ela vai, ela corre atrás, ela se batiza, ela faz tudo que ela tem que fazer. Ela faz aquelas orações de renúncia do nível 1, limpa tudo, renuncia todas as alianças que ela fez com o diabo. Ela limpa a vida dela, ela deixa a casa brilhando. Depois de uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, às vezes até menos, ela está lá um dia no culto, com a casa limpa, brilhando. Aí ela diz, Senhor, eu te amo. Espírito Santo, eu quero. Vem morar em mim. O Espírito Santo vem. A casa está limpa. E ele traz com ele o dom da oração em línguas. E a partir daquele momento, irmãos, ela nunca mais estará sozinha. A partir daquele momento, ela tem uma linguagem. A Bíblia diz que maior é o que está onde? Em nós. Mas para que isso funcione, você precisa botar em prática. Fique de pé, coloca a música para mim. Feche os seus olhos agora e comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Você não precisa sentir nada para você orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Choro com toloro boloro bossuri andere balara 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 bassuri andere baixara balara.
Tantas coisas que Deus tem para a sua vida. Teu ministério. O ministério não é faculdade da terra. Não adianta você entrar em faculdade da terra, porque o ministério não se aprende na alma. Uma faculdade da terra se aprende na alma, mas ministério é no teu espírito que vai ser liberado. Ministério, coisas espirituais são liberadas no teu espírito. Ah, Sara, eu quero casar. Casamento começa no espírito. Todo mundo aqui tem um chamado. Todo mundo aqui tem algo para você realizar nessa vida. Deus vai te revelar o teu chamado conforme você ora em línguas. Quando você ora em línguas, vai vir para você, vai abrir para você a semente com o arquivo do teu ministério, do teu chamado, das coisas que Deus quer que você realize nessa terra. Abra a tua boca. Senhor, nós te louvamos. Amado em nossos corações. Senhor, te agradecemos porque o Senhor enviou o ajudador. Aleluia. Você que ainda não ora em línguas, é hoje. Obrigado, Jesus. É hoje. Você vai ser batizado com o Espírito Santo hoje. Feche os seus olhos e comece Recebemos a assistência a pedir a Ele. Me batiza, Senhor, eu quero. Você que está em casa, você vai ser limpa. Renuncia. Passa o pé de pino nessa casa. Pede a Ele que Ele te lava. Ele tem um rio de água viva. Orando no Espírito Santo. Ele vai colocar na tua boca um som. Até que não importa. Somos fracos. Não interessa a sílaba. Não interessa. Aleluia. Deixa sair o som agora. Deixa sair o som. Deixa sair o som. Não importa o que é que está saindo. Não é da terra. Senhor, tu és a minha força. Isaías profetizou: por lábios gaguejantes e por língua estranha falarei, falarei, falarei. Este é o descanso, descanso. O nosso descanso é nos pés do Senhor, é estar nas mãos do Senhor. Língua estranha falarei. Dizendo, esse é o descanso. Esse é o descanso. Aleluia. Uma vez mais declarando bem forte. Tu és digno, Senhor. Nós te adoramos. Chega de alma. Igreja, chega de alma. Chega de alma. A oração em línguas não é uma prática da alma. Quem ora em outras línguas não fala a si mesmo. Você não está falando para você. Você não está falando para o teu irmão entender. Você está falando em espírito. Mistérios que talvez sejam revelados na mesma hora, talvez em outro momento. São mistérios, igreja. Feche seus olhos, feche seus olhos. Se desligue de quem está do seu lado. E eu quero orar por você que hoje reconheceu: Sara, eu estava no caminho da alma. Hoje eu quero sair desse lugar. Pode vir aqui na frente que eu vou botar a mão na sua cabeça e vou orar por você. Você que hoje quer realmente: Sara, eu decido, eu não quero mais andar na alma. Eu não quero mais andar na alma. Não prende, não prende o choro. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não prende. Oh, isso é ele, querida. Isso não é tua alma, não. Sua alma está reagindo. É ele. Lábios gaguejando. Abra sua boca. Abra sua boca. Ele está te batizando. Abra sua boca. Alguém segura ela que ela está caindo. Obrigado. Abra sua boca. Mais, 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 mais.
Oh! Deus tem coisa grande na sua vida, tá? Se prepara. Abra a boca, é ele. Isso não é você, não, é ele. Abra a boca. É ele. Deixa sair o som. Deixa sair o som. Ele não ora mais em português, igreja. Não ora mais em português. Mas ele te leva hoje no novo nível. Ele te leva hoje no novo nível. Ele tira você do lugar de derrota. Ele te leva no lugar de vitória, aonde nenhum dos planos dele podem se frustrar. Nenhum dos projetos dele pode se frustrar. Mais.